Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje vamos falar um pouco sobre a introdução aos microcontroladores. Microprocessadores são basicamente circuitos capazes de executar funções lógicas e aritméticas definidas por um conjunto de instruções denominado programa. Ilustrado nessa figura é a estrutura básica de um microprocessador. Começando pela CPU, que é responsável por executar as instruções. O barramento, por onde trafegam os dados e endereços. As memórias de programa e de dados. Memória de programa vai armazenar as instruções. Memória de dados, as variáveis, os dados. Um circuito de temporização vai ser responsável pela frequência de operação dos componentes do microprocessador. E por fim, as interfaces de entrada e saída para que esse microprocessador tenha algum uso prático. A primeira subdivisão que pode ser feita com relação aos microprocessadores é quanto à sua organização dos barramentos. Basicamente tem duas opções clássicas aqui, a arquitetura Harvard e von Neumann. Na arquitetura Harvard, o acesso à memória de programa e à de dados é separado. Isso possibilita mais flexibilidade, posso ter tipos de memórias diferentes, além de que eu posso acessá-las ao mesmo tempo, já que são dois barramentos separados. Já na arquitetura von Neumann, a memória de programa e de dados está no mesmo lugar. Então só é necessário um barramento. Isso proporciona uma certa economia de hardware, mas tem a limitação de que eu só posso acessar um de cada vez. Então vai ser intrinsecamente um pouco mais lento. Outra classificação que pode ser feita é quanto ao conjunto de instruções. Temos mais uma vez basicamente duas opções, a arquitetura RISC ou a arquitetura CISC. Na arquitetura RISC, que é um conjunto reduzido de instruções, a ideia são instruções simples e rápidas. Normalmente elas têm extensão fixa e são executadas em um ciclo de clock só, ou seja, são bem rápidas. Porém, isso vai refletir em programas longos, já que as instruções são simples, eu vou precisar de várias instruções para poder codificar minha solução. Já a arquitetura CISC, a ideia é que tem um número bastante elevado de instruções. São instruções mais específicas, instruções complexas, e por isso elas têm extensão variável e normalmente demandam vários ciclos de clock para serem executadas. São instruções lentas. Tem uma maior possibilidade de instruções para resolver problemas específicos, só que elas são mais lentas. Isso vai me gerar programas menores e mais específicos. Por exemplo, eu tenho aqui duas situações onde eu quero multiplicar dois números e armazená-los. Observando isso aqui na ótica CISC, eu teria uma instrução de multiplicação que já resolveria tudo. Então, essa instrução aqui, por exemplo, está multiplicando o conteúdo do endereço 0 com o conteúdo do endereço 3 e armazenando já no próprio endereço 0. Perceba que uma instrução já faz tudo o que eu quero. E como essa instrução já acumula diversas funções específicas, ela acaba sendo mais lenta. Vai demandar mais tempo para ser executada, porém o programa fica bem curto. Já esse mesmo exemplo, utilizando a ótica RISC, vai dar um programa um pouco mais extenso, porque cada instrução ela é mais simples. Então, imagine aqui que para escrever um programa de multiplicar dois números, eu teria que primeiro carregar um registrador com conteúdo do endereço 0, depois carregar outro registrador com conteúdo do endereço 3, multiplicar o conteúdo dos registradores, salvar no registrador e depois armazenar o conteúdo do registrador no endereço 0. Realizei a mesma coisa, só que agora com 4 instruções. O programa vai ficar um pouco mais extenso. A diferença é que cada instrução dessa daqui é executada de forma muito mais rápida. As memórias são utilizadas quando alguma coisa precisa ser salva. A gente basicamente vai utilizar esses 3 tipos de memória nas nossas aplicações. Memórias flash, normalmente utilizadas para armazenamento dos programas. É uma memória não volátil,
ou seja, quando a alimentação é desligada, o conteúdo dela não se perde. Tem uma peculiaridade que ela somente pode ser apagada por setores. Eu não consigo acessar individualmente cada byte. Memória EPROM, a gente vai usar para armazenar dados, também é não volátil e pode ser apagada individualmente por byte, porém o seu tempo de resposta é mais lento. E por fim a memória RAM, a que tem tempo de resposta mais rápido entre essas três, a gente vai usar para armazenar variáveis durante a execução do nosso programa. Lembrando aí que é uma memória volátil, ou seja, o conteúdo dela é perdido quando a alimentação é desligada. Bom, mas os microcontroladores, o que é que eles são de fato? Na verdade, eles são sistemas microprocessados, só que com vários periféricos em um único chip. Normalmente são soluções completas numa única pastilha. Aqui está o diagrama esquemático. Perceba que também tem uma CPU responsável por executar as instruções, o oscilador para determinar a frequência de operação, tem também as memórias aqui em cima e uma série de periféricos específicos aqui embaixo para executar funções específicas, como por exemplo aqui periféricos de entrada e saída com portas paralelas, interfaces seriais, conversores AD, comparadores, geradores de PWM, hardware de contagem. A gente vai ver cada um desses blocos aqui com o passar das aulas. Existe no mercado uma série de fabricantes diferentes de microcontroladores, cada um com suas características específicas e seus nichos de mercado. Eu listei nessa figura alguns dos principais. Percebe-se um domínio hoje na arquitetura Harvard RISC, e foi escolhido para explorar nesse laboratório o fabricante Atmel. A linha mais conhecida da Atmel é a de microcontroladores AVR, são microcontroladores de 8 bits. Detalhe é que hoje a Atmel ela faz parte da Microchip. Esses microcontroladores eles usam a arquitetura RISC. A maioria das instruções são executadas em 1 ou 2 ciclos de clock, são instruções simples e rápidas. Essa faixa de operação, tensões entre 1.8 e 5.5, frequência vai até 20 MHz. Perceba aqui que é uma ordem de frequência muito mais baixa do que os notebooks de vocês, por exemplo. São hardwares simples e dedicados e relativamente lentos, comparados com o poder de processamento que a gente tem num computador ou em um smartphone, por exemplo. Essa linha AVR tem 32 registradores de propósito geral e as suas instruções são de 16 bits. Toda a linha possui memória flash programável, SRAM e EPROM. A família AVR dispõe de várias linhas diferentes. Dependendo da sua aplicação, você pode escolher hardwares mais simples ou mais complexos. Está aqui uma figura, por exemplo, o mais simples de todos é o Tiny AVR. São microcontroladores bem pequenos, com quantidade pequena de pinos e pouca memória. O próximo nível é a família Mega. É a mesma família do microcontrolador que a gente vai usar nessa disciplina, que é o Atmega 328. Ele tem um pouco mais pinos e um pouco mais memória do que a família anterior. Uma outra linha, essa linha Pico, que é voltada para a economia de energia. Por exemplo, uma variação do Atmega 328 é o 328P, um pouco mais econômica. A linha X-Mega é um pouco mais específica, dispõe de periféricos especializados para aumento de desempenho, como por exemplo DMA, o sistema de eventos. E por último tem essa linha nova aqui, que é a VR32. São microcontroladores de 32 bits, operam na faixa de frequência bem mais alta, tem mais pinos e tem mais recursos também, como por exemplo instruções para DSP. Caso você queira se aprofundar mais no assunto, aqui tem uma série de referências, inclusive o livro base da disciplina, que é esse primeiro aqui.